Seguindo aqui com as datas, vamos ver outra forma de eu poder criar uma data? A gente já viu esses dois exemplos, então eu vou criar aqui, ó. Eu vou chamar de data Copa. Esse é assim, eu quero criar uma data, é, da data da abertura dos jogos da Copa, tá? Só que eu não quero usar esse date time passando esse monte de parâmetro. Eu quero ter basicamente aqui a minha data, que eu vou informar. Vamos lá, dia 20 de novembro. E aí, eu não sei o horário exato, mas vamos falar, dizer que seja meio-dia e meio que vai fazer a abertura da Copa, tá? Então eu quero criar aqui, ó, uma string que tenha a data e ele retorna para mim a minha data que eu quero. Desse jeito direto, sem ter que passar parâmetro por parâmetro. Então dá para fazer isso, só que se você olhar aqui, ele tá dando um erro pra gente, tá vermelhinho, né? Ó, o xzinho aqui, ó. Vamos ver o que ele fala nesse erro, ó. Cannot implicitly convert type string to system date time. Então ele está falando, ó, não é possível, não tem como eu fazer o tipo, a conversão do tipo de dados implicitamente de string para system date time. Basicamente não dá para transformar texto em data. Só que ele fala que não dá para fazer isso implicitamente. Implícito, né, quando ele faz direto. Então, se não é possível fazer isso implicitamente, deve dar para fazer isso de alguma outra forma, de um jeito explícito. E realmente tem como eu fazer isso, tá? Não só para data, mas para outros tipos de dados, eu consigo fazer esse ajuste, essa conversão. A gente vai ver nos próximos vídeos como é que funciona a conversão entre tipos de dados, mas eu vou dar uma adiantada aqui só para a gente ver na parte de data como é que eu faço isso, tá? Então, basicamente aqui eu vou usar esse comandinho, ó. Tem um datetime, ponto, e ele tem esse parse. Esse parse significa transformar. Então ele vai transformar para mim esse meu texto e ele vai retornar, ó, um datetime. Esse retornar, ele pega isso, processa e transforma numa data. Essa é uma outra opção que eu tenho, ao invés de ter que passar cada parâmetro. Eu informo a minha data direto, tem que ser uma data válida, obviamente, senão sua aplicação vai dar erro. E aí aqui ele mostra pra gente o resultado, tá? Então, ó, vou copiar também esse de console. Vamos escrever aqui, ó. Data Copa, na data da abertura da Copa. Então a gente coloca aqui meu data Copa. Certo? Então a gente criou utilizando esse parse. Ele gerou pra gente a data, mas vamos ver isso aí na prática funcionando. Se funciona de verdade, olha lá, data Copa, 20 de novembro. E ele colocou o horário certinho pra gente. Então você tem essa forma também de fazer, tá? Se você não definir aqui o horário, será que ele funciona também? Ó, vou copiar a estrutura, colocar ó, data X. Exibir essa data X aqui. Ó. Eu tenho que também alterar aqui. Então, vou manter o mesmo dia 20, só que eu não vou informar o horário, tá? Vou deixar apenas o ano, mês e o dia. Então, fiz só um build aqui, compilei. Vamos ver o que, que ele faz pra gente. Ele retorna a minha data X. Ele retornou, mas com a hora zerada, igual a gente viu lá no nosso primeiro exemplo. Então, quando a gente não especifica o horário, ele vem zerado, tá? Vem 000. Então, essas são outras duas formas eu criar uma data, usando esse parse, informando ou não a hora. O que mais? O formato, vocês observaram que a gente trabalha é ano, mês e dia, tá? Para poder criar minhas datas. Esse é o padrão, né, americano, né? Que eu tenho ano, mês e dia. Mas se eu colocar aqui também, ó, 20 de novembro de 22. Vamos colocar um horário aqui só para ele melhorar nossa brincadeira. Ó. Se eu rodar, vamos ver se ele consegue entender. Se eu não colocar nesse padrão, colocar, por exemplo, no padrão brasileiro. Vou rodar aqui meu código e você vai ver que ele, opa, funciona também, tá? Então também dá certo. Tem alguns casos só que você tem que tomar cuidado. Por padrão, procura usar nesse padrão, tá? O padrão ficou meio ruim, tá? Mas tente trabalhar no padrão americano aqui, ano, mês e dia. Então você consegue até conversões, alterar os formatos aqui para ficar certinho. Porque dependendo, quando você for rodar sua aplicação certinho no servidor, pode ser que ele dê algum problema lá de ele não entender o formato da data. E aí tem uma biblioteca que você consegue utilizar de globalização para acertar isso.
Mas por enquanto, vamos tentar trabalhar no formato aqui do ano, mês e dia, que é sucesso. Você não vai ter nenhum problema com ele, tá?